Olá, meus irmãos. Um bom dia para todos. Que a graça de nosso Deus esteja com todos vocês. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu estou passando aqui para deixar-vos a mensagem da bem-aventurança. A palavra de Deus diz que bem-aventurado, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, é, em vez de agirmos muitas vezes com nossa própria força, devemos nos colocar sob o controle de Deus e deixando que a sua vontade prevaleça na nossa vida. Hoje eu quero estudar com vocês essa terceira bem-aventurança. Já estudamos a primeira e a segunda, e hoje vamos tratar da terceira, onde Jesus diz: extremamente feliz os mansos, porque herdarão a terra. São palavras surpreendentes, mas são palavras do Senhor Jesus. O que será que Jesus quer falar sobre os mansos para cada um de nós? Será que os mansos podem herdar alguma coisa? Será que os mansos poderão serem conquistadores? Não são os poderosos, os valentes deste mundo que têm condições de vencer e vencer? Nós vemos que existe classes de pessoas que são pessoas poderosas, pessoas com grandes riquezas, pessoas cheias de forças. Mas será que é eles que deveriam conquistar? Por que os mansos? O pensamento do mundo é que os valentes, os poderosos, e que eles são felizes, pois eles têm muita riqueza. Mas para Jesus, Jesus diz: felizes são os mansos, pois este herdarão a terra. Vamos analisar isso como um cristão, como um servo de Deus. Como cristão, não devemos seguir o pensamento do mundo, mas o pensamento de Cristo. Cristo não está falando palavras vazias e sem sentido, mas palavras de grande valor, palavras importantes. Jesus está dirigindo-se aos filhos do reino. Jesus está falando acerca do reino de Deus, então está se dirigindo aos filhos de Deus. Cabe a nós atentar para o seu ensino. Cabe a nós aprender e aplicar em nossa vida o que ele tem nos ensinado. Nas bem-aventuranças, Jesus ensina acerca das atitudes cristãs que devem caracterizar a vida dos filhos de Deus. Essa atitude, embora diferente do mundo, então essa atitude estão ligadas umas às outras. Aqueles que descobrem sua miséria, seu pecado, aqueles que despem-se de todo orgulho, de toda a sua grandeza, esses se tornam humildes de espírito. São, consequentemente, lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E quando isso ocorre, são levados ao choro, por causa
do pecado, devido à tristeza causada pelo pecado. Agora, a terceira bem-aventurança mostra que, a partir daí, eles passam a cultivar e a manifestar em sua vida uma atitude de mansidão diante de Deus e dos homens. Passam a agir com humildade de espírito. Muitas vezes sente tristeza em sua alma devido ao pecado, devido à concupiscência que existe neste mundo. São atitudes exclusivamente expressam por meio do Espírito de Deus e passa a refletir no nosso relacionamento com Deus. Ser manso, ser humilde de espírito. Por sua vez, essa mansidão manifesta o nosso relacionamento com Deus e, ao mesmo tempo, é também uma atitude direcionada ao nosso próximo. Atendemos para a terceira bem-aventurança. Vejamos primeiramente o que significa ser manso conforme o ensino de Jesus. E depois vamos tratar da felicidade dos mansos, que é a herança da terra. O que significa ser manso, conforme o ensino de Jesus? A que tipo de atitude ele se refere? Na terceira bem-aventurança, Jesus fala sobre os mansos. Segundo o que nós compreendemos, é que manso ele indica aquelas pessoas que são calmas, pessoas que são dóceis, pessoas gentil, pessoas tranquilas em sua maneira de falar e agir. Porém, Jesus não está falando exatamente desse tipo de mansidão. Ser manso, conforme o ensino de Cristo, não é possuir um temperamento calmo, tranquilo. Há pessoas que são calmas por natureza, mas não é a respeito dela que Jesus se refere na terceira bem-aventurança. Ser manso também significa ter falta de firmeza no caráter. Existem pessoas que chegam até mesmo a abrir mão de sua convicção e não criar problemas ou conflito com outras pessoas. Ter um caráter frágil não significa ser manso. Ser manso não é o mesmo que ser pobre. Não, não, amado, não é isso. O que não é que todos os pobres, no sentido geral, são pessoas mansas, pessoas despidas de muitas vezes da sua capacidade de adquirir bens materiais. Elas não significa que essas pessoas são mansas, conforme o ensino de Cristo. Nem todos os pobres reconhecem a sua dependência de Deus e confiam nele. Existe pobre que são cheios de orgulho, cheios de vaidade, negam a presença de Deus. Assim como existem pessoas ricas que são despidas de toda a vaidade, de todo orgulho, e amam a Deus de todo o coração. O Antigo Testamento ensina que Deus é a favor dos pobres, que em meio à opressão deposita confiança nele. Em Êxodo, capítulo 22, verso 21 a 24, e Provérbios 22, verso 22. O que então significa ser manso, conforme o ensino de Jesus? Ser manso é uma atitude de plena confiança em Deus, por parte daqueles que são servos de Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que por meio, muitas vezes, das próprias injustiças e opressão que ele mas eles não, como dizer, eles não se contaminam com esse mundo ímpio.
Esse conceito de ser manso está baseado no Salmo 37. O Salmo 37, ele mostra que existe uma felicidade para aqueles que são mansos, para aqueles que são humildes de coração. Então, a bem-aventurança nesse salmo portanto, devemos estudá-lo à luz do mesmo, se você muitas vezes quer crescer. Se nós queremos crescer, quando eu digo você, eu refiro-se a mim também. Então, preste bem atenção na leitura, na leitura que você faz dentro da palavra de Deus. Presta bem atenção naquilo que a mensagem está se referindo. O Salmo 37, verso 11, mas os mansos herdarão a terra. Na verdade, grande parte do ensino e da pregação de Jesus faz referência ao Antigo Testamento, especialmente nas bem-aventuranças, bem como em todo o Sermão do Monte. O Senhor Jesus não apenas cita o texto do Antigo Testamento, mas também lhe dá uma explanação ou uma explicação ampla e coerente, uma explicação correta, ao contrário dos doutores da lei da sua época, que além de terem uma visão distorcida do Antigo Testamento, ainda acrescentava suas tradições. Jesus, com muita sabedoria, citou o Antigo Testamento com, em seu ensino, em sua pregação, levando em consideração o contexto dos textos, mostrando claramente, por exemplo, quando foi tentado por Satanás no deserto, Jesus o venceu fazendo uso correto e apropriado do Antigo Testamento. Quando leu a profecia do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré, ele diretamente aplicou a si mesmo, que está em Lucas, capítulo 17, verso 21. Então, a terceira bem-aventurança, a qual o Senhor faz uso do Salmo 37. Ele não introduz um novo ensino para os seus discípulos, mas de propósito cita uma parte do Salmo 37, a fim de levar seus alunos, os seus novos seguidores, a entenderem suas palavras dentro do contexto deste mesmo salmo que eles conheciam. Eles eram judeus e, como judeus, eles bem conheciam o Salmo 37. O que, então, nos ensina o Salmo 37? O Salmo 37 nos ensina que, ao invés de ficarmos indignados, cheios de inveja, com a prosperidade dos ímpios, nós, como filhos de Deus, devemos esperar e confiar nele, em meio à opressão, em meio à injustiça que sofremos. Esse salmo revela-nos o grande conflito que há entre os que confiam no Senhor e o que não se importa com ele. O que confia no Senhor são descritos como os que esperam no Senhor, no verso 9. E no versículo 11, diz que fala sobre o justo. E no versículo 12, versículo 16, 17, 18, fala sobre um homem bom, sobre um homem íntegro, um homem de paz. Estes desfrutam a bênção do Senhor. E Deus cuida deles e sustentam ele com seu poder e lhe dá a terra como herança. Por outro lado, os que confiam no Senhor são descritos como
ao contrário, são descritos ao contrário daqueles que não confiam. Os que não confiam no Senhor são descritos como sendo os malfeitores, os que praticam a iniquidade. São descritos como os ímpios, são descritos como inimigo do Senhor. Até mesmo são descritos como perverso. E este colherão fruto de seus atos perversos. Eles murcharão como a erva verde e se desfarão como a fumaça, pois se encontra sobre a maldição de Deus. Os ímpios são capazes de cometer toda sorte de iniquidade para alcançarem seus objetivos perversos. A fim de prosperarem, eles chegam a causar opressão e injustiça àqueles que trilham o reto caminho. Agora, os mansos podem ser atingidos muitas vezes, pode ser atingido pela prática dos perversos, dos homens maus. Isso é inevitável, amados. Porém, como filho de Deus, como eles devem reagir diante dessa situação? Pagar na mesma moeda? Oprimir outros? Cometer injustiça em troca da injustiça sofrida? Ou deve entregar sua causa e sua confiança nas mãos daquele que julga retamente todas as coisas? Eu acredito, amados, que a atitude correta é ser manso, é confiar em Deus. Diz o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, nós vemos que essa passagem do Salmo 37 é bem claro. O Senhor é a favor dos que confiam nele. Ele fará a justiça. Ele decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Isaías 11, verso 4. Então, nós vemos que Davi, o autor do Salmo 37, demonstrou uma atitude de mansidão em seu viver, não sabermos ao certo em que contexto da sua vida está baseado o Salmo 37. Mas sabemos que ele teve uma vida marcada pela perseguição, pela opressão, pela injustiça, nas mãos de homens ímpios. No entanto, em momento algum perdeu sua confiança em Deus. Antes de se tornar rei, ele foi odiado, foi perseguido, foi decretado sua morte, inclusive, tudo isso injustamente pelo rei Saul, que tentou matá-lo por diversas vezes. Mas Deus sempre livrou o seu servo que nele confiava. Davi teve até a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Saul esteve na mão de Davi. Davi corta simplesmente a orla da veste de Saul para mostrar para ele que a vida de Saul esteve em suas mãos. Mas o que ele fez? Ele entregou a sua causa nas mãos daquele que julga retamente. E mais, ele não pagou o mal com o mal, mas ele fez o bem. É isso que significa ser manso. O manso, quando oprimido, injustiçado, não se vinga com as próprias mãos, mas submete-se a Deus e deixa que Ele, conforme a sua vontade, resolva seus problemas. Além disso, não comete injustiça quando injustiçado. Prefere antes sofrer o dano ao invés de causá-lo. Tal atitude muitas vezes é desprezável aos olhos do mundo. Tal atitude, muitas vezes, aos olhos do mundo, é como uma atitude de uma covardia.
No mundo não existe esse negócio de ser manso. A confiança dos ímpios não está em Deus, mas em si mesmo, em suas riquezas, em suas obras. Oprimir e fazer injustiça para alcançar seus próprios interesses. Mas nós devemos seguir o ensino de Cristo, vivendo em mansidão diante de Deus e dos homens, que está em Mateus 5, verso 38 e 42, a 42. O Senhor Jesus, então, nos ensinou o que significa ser manso, não só em suas palavras, mas também em sua própria vida. Ele afirmou ser manso e humilde de coração, e mostrou isso em seu viver. Como o Messias, ele não implantou o reino de Deus na terra, nem conquistou a salvação do seu povo com o uso de força militar, ou mesmo de espada, ou mesmo com uma força bélica. Não, amados. O Senhor Jesus trouxe a salvação por meio de entrega-se de si mesmo, entregando-se a si mesmo, permitindo que seu corpo fosse espancado, humilhado, e ele foi desprezado pelo povo que deveria amá-lo, mas ele fez isso aceitando com humildade, com mansidão, o plano de Deus para a nossa vida, que quando Cristo sofre, ele sofre em nosso lugar. Esse plano que ele fosse oprimido, injustiçado, até morto, mas a morte não prevaleceu sobre ele, ele ressuscitou. Jesus confiou sua vida ao plano de seu Pai e submeteu-se a todo o sofrimento que lhe sobreveio. Ele é o maior exemplo de mansidão para nós, como seus discípulos. Devemos seguir os seus passos, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 20 até o 23. Então, onde está escrito assim: será que vale a pena ser manso, amados? Será que podemos confiar em Deus? Será que o mundo consegue compreender isso, amados? Eu, presbítero Gregório, eu tenho feito uma análise profundo sobre a palavra de Deus. Eu acredito que vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus em meio a toda opressão, em toda a injustiça que sofremos. Felizes aqueles que vivem para Deus e nele confia. Confiar em Deus é uma segurança de que um dia herdaremos toda a promessa de Deus. O Senhor conhece muito bem a nossa vida. Ele sabe de todos os nossos sofrimentos. Nossa alegria e consolo é que Ele não desampara seus santos, mas Ele preserva-los para sempre. Além de Ele ser nossa fortaleza no dia da tribulação. Ele sustém e protege e ajuda e livra os mansos que nele busca refúgio. Além de tudo, o Senhor promete aos mansos a terra como herança. Felizes os mansos, porque herdarão a terra, disse Jesus. E Davi falou: mas os mansos herdarão a terra. Se você compreende, se você entender bem o Salmo 37, então você vai perceber que a promessa da terra, como herança para os mansos, se repete por diversas vezes. Então confie. Confie, meus irmãos. Acredite. Vale a pena, muitas vezes, nos despirmos do nosso orgulho, da nossa vaidade, chorar pelos nossos pecados, nos arrepender diante do trono de Deus e nos submetermos com mansidão ao projeto de Deus,
para vencer e vencer. Que Deus vos abençoe. Campo Grande agora é 4h09. Após este meu áudio, eu estarei saindo do meu lar para o meu trabalho. Grande e poderoso Deus, em o nome de Jesus, Pai amado, eu te dou graça por mais um dia, por mais um despertar. Obrigado, Senhor, por esse novo dia que o Senhor concede a cada um de nós. Dai-nos força, Senhor, para labutarmos com amor, para efetuarmos com amor o nosso trabalho. Dai-nos coragem para vivermos uma vida de mansidão, uma vida de humildade. Não que venhamos viver uma vida de pobreza, mas que sejamos manso, humilde de espírito. É isso que eu te peço, Pai. Leva-me em paz para o meu trabalho. Guarda todos aqueles que ali habitam, Pai. Desde o subsolo 2 até a cobertura, Pai. Que todos estejam protegidos pela Tua graça. Eu oro, Senhor, pela minha família, pela minha esposa, pelas minhas duas filhas, pela Simone e pela Silene. Oro a favor dos meus genros, Pai, do Rodrigo, do Carlos. Apresento as minhas netas, a Isabela, a Gabriela, a Helena, Pai. Eu oro a favor da minha sogra. Eu oro, Senhor, a favor da minha irmandade. Eu oro, Senhor, a favor da família Ferreira, da família Caetano do Nascimento, que é a família da minha esposa, da família Louveira, que é a minha família sanguínea. Eu oro, Senhor, a favor das pessoas que estão no leito de dores, que estão enfermos, que estão passando pelo vale do sofrimento. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão fazendo tratamento intensivo para livrar-se muitas vezes de um nódulo cancerígeno, Pai. Pessoas que são vítimas do câncer, vítima do HIV, vítima de uma lepra, vítima, Senhor, de uma doença, muitas vezes viral, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, traga cura e libertação. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em o nome de Jesus. Amém e amém.